Bom dia a todos vocês. Hoje começando comigo, né? Porque o Luiz Mota, lógico que tem feito todos os programas aqui, o programa é dele. E a gente hoje conseguiu finalmente se encontrar. Tava morrendo de saudade, Mota, você começou falando sobre... A gente, a hora que entrou, começou falando sobre a saudade e o amor e estar com pessoas que a gente gosta, né? Então, bom dia. Hoje eu tô feliz por estar aqui com você, Mota. Olá, Simone. Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Mundial. E é óbvio que eu sempre fico muito feliz quando eu faço programa com você. As pessoas até cobram, Mota, e a Simone, quando é que vai o seu programa? Tal. Quando a gente... eu convidei você para ser essa parceira nessa manhã das quintas-feiras. Eu dizia o seguinte, né? É muito legal. A gente quando pensa, você está falando de amor, a gente quando pensa trabalhar o desenvolvimento, a qualidade, a expansão dos sentimentos da gente, a gente tem que se juntar, a se unir às pessoas que realmente nos fazem bem. Verdade. Né? Então, se a gente está com pessoas que não fazem bem, a coisa não progride, a coisa não se expande, não prospera positivamente. Então você é uma pessoa que faz bem, portanto meus sentimentos crescem, minhas inspirações aumentam. E se tratando de tarô, né? É claro, você é uma grande fã do tarô, é uma pessoa que eu conheci você. Você lembra quando nós nos conhecemos? A primeira vez assim que a gente teve contato foi lá com uma reunião que a gente fez com o Roberto Chiniachik, há muitos anos, né? Verdade. Muitos anos, sei lá, uns 18 anos. O Chiniachik convidou a gente para escrever um livro, né? Cada um de nós íamos escrever um livro sobre autoajuda naquela época. Eu lembro que eu tive lá, nós estávamos bem distante, você se colocando, e uma jovenzinha, eu falei, meu Deus, né? Bem jovenzinha, e depois a gente veio se encontrar na Rádio Mundial, e que bacana, né? E naquela época você já estava falando de tarô, depois você ficou um pouquinho afastada, não sei se pelas outras questões, outros trabalhos, e hoje eu vejo que você inseriu o tarô no teu projeto de constelação, e eu acho que enriquece demais, porque o tarô, ele pode navegar, trafegar por todas as ciências e ele praticamente só enriquece. E não só eu, viu, Mota? A Maria Helena e o Stephen Lindstedt, que são os americanos, né, que estavam aqui no Brasil, você deu uma aula e ela participou, e agora eu estive com ela nos Estados Unidos, e ela assim, Simone, eu estou indo agora para o Brasil de novo, e eu quero fazer uma aula novamente com o Mota, porque esse tarô eu uso, e ela me mostra as cartas que saem para ela, quando eu tenho alguma dúvida, ou para começar o meu dia, e essas cartas são muito especiais. Então, as suas cartas do tarô xamânico Mota, elas são mágicas e já estão lá nos Estados Unidos também, fazendo legal, sucesso. Né? Bacana, eu não sei se ela entende português, é espanhol, né? Ela é chilena, mas mora lá, né, nos Estados Unidos. E ela ficou encantada, eu falei, meu Deus, né, assim, tem coisas que parecem, assim, escrito nas estrelas, né? Ela estava viajando aquele dia para os Estados Unidos e eu estava dando o curso aqui na Paulista e ela participou, eu falei, será que essa moça vai entender alguma coisa? E eu estava justamente falando do tema, sobre o caminho, essa carta, falando que o caminho que você segue, você escolheram por você, porque a grande maioria, ela não escolhe, ela é escolhida. Uhum. Até pensa que ela escolheu. Então eu estava falando da grandiosidade, e eu falei, será que essa mulher está entendendo de uma forma bastante, né, positiva? E eu creio que o tarot tem uma mágica, que muitas vezes o conhecimento não passa nem pelo intelecto. Uhum. É como que fosse uma fita que vai gravando. Eu sempre digo, as minhas aulas são muito energéticas. Às vezes a pessoa fala assim, Mota, eu não entendi nada do que você falou. Não era para entender, era para sentir. Todo mundo só quer entender com a cabeça, né, Mota? Porque, só para não perder essa inspiração agora, porque o pensamento é um processo externo, uma organização, e o sentimento é um processo interno. Ninguém pensa em si, né? Uhum. O cara falou assim na música, pensa em mim, mas ele falou, pensa em si. As pessoas sentem, a partir do sentimento é que elas conseguem formular alguma coisa. Mas o que cada um faz com o próprio caminho, né? Quando uma pessoa consegue ter uma orientação espiritual, né, Mota? Entendi. Como o tarô, o caminho dela começa a ficar mais brilhante, começa a ter um chamado maior, porque a maior parte de nós, a gente vive o nosso dia a dia, só fazendo as coisas rotineiras do dia a dia, e não é o dia a dia que enriquece a nossa alma, né, Mota, no sentido de, puxa vida, né, quando eu, né,
tiver do outro lado, vou falar assim, puxa, aquela louça que eu lavei, né, aquele chão que eu varri, ninguém vai lembrar disso, né, mas sei lá, aquele quadro que eu pintei, ou aquele poema que eu escrevi, ou aquela pessoa que eu encontrei, aquela meditação em frente ao mar que eu fiz, essas coisas é que traz profundidade para a nossa existência, e a maior parte de nós vive o caminho de uma forma, usa o tempo de uma forma muito pequena, né, Mota? Eu sinto isso, eu vejo assim, eu creio que você que está nos ouvindo acordou e hoje você vai se ocupar o dia inteiro. Isso vai fazendo com que quinta-feira, sexta-feira, segunda-feira, sempre as mesmas coisas. E isso leva à loucura patológica. Sabe, você viver um cotidiano, aí você pergunta para a pessoa, por que você vive? Para pagar as prestações do carro, da casa, a escola dos filhos. Quer dizer, ninguém vive para si. Né? Uhum. É um assunto que a gente não vai abordar agora, que era muito profundo. Eu uso esses assuntos em sala de aula, né? Eu falo assim, por que você existe? Né? Você existe com qual finalidade? Prove que você está viva. As pessoas entram em pânico. É verdade. As pessoas vivem tão automatizadas. Você está falando de rotina, de cotidiano, que são os venenos na vida de uma pessoa. O tarô, a grandiosidade do tarô, eu sempre brinco com os alunos, digo, se eu tivesse encontrado algo que tivesse uma evolução espiritual, como o tarô, claro que eu tinha ido atrás, eu não encontrei nada, eu não fui um cara bobinho que entrei no tarô, que estava com depressão, desempregado, coisa do gênero, né? Como você as pessoas escolheu, às vezes entram, né? Exatamente, quando as pessoas entram em religião, sempre falam assim, eu era um drogado, era isso, eu não, eu tinha uma vida muito bem estruturada, era um cara que trabalhava numa grande montadora, né? A Mercedes-Benz. Agora, o que é interessante, Simone, é que quando eu coloquei os pés no tarô, eu tinha basicamente todos os preconceitos que as pessoas têm, porque eu conheci o tarô pela ótica, né, do profano, que é aquela pessoa esquisita, aquela pessoa que fica falando que vai aparecer esquisita, que vai aparecer homem, vai aparecer mulher na vida. E daqui a pouco, quando eu coloquei os pés naquele momento com o tarô, eu sempre digo, eu nunca mais tirei e como surgiu na sua vida isso, Mota? Eu faz muito, creio que no começo dos anos 90, final dos anos 80 eu já estava inserido nesse processo, mas assim, eu fui numa palestra aqui na Maria Antônia, né? Um grupo de pessoas que eram bastante, no começo do esoterismo forte, pessoal que discutiam cada um linhas diferentes das ciências esotéricas, e eu fui convidado a uma palestra onde iam vários profissionais. Eu, na época, fazia fraternidade branca, né? Aquela coisa que estava em voga no Brasil, todo mundo queria... E eu fui um cara que fiz escola iniciática na linha da fraternidade branca na eras, né? Iniciático no processo de eras. Era de peixe e entrava a era de aquário. Eu estava muito familiarizado com aquela questão dos anjos, o dia, a hora, os mestres, as cores. Eu era um cara assim, praticamente bastante informado sobre tudo isso. E a sua família nunca foi de estudar isso? Minha família é evangélica, né? Como é bonito ver isso, como a alma da pessoa, quando ela consegue ultrapassar os limites que a família às vezes impôs, um limite religioso, né, Mota? Como você já tinha a sua alma... livre, né? Para escolher. Porque lá na igreja evangélica, chegou uma hora, eu falei assim, eu preciso evoluir. Porque você chega uma hora que você fala assim, a coisa também volta, sabe? Você fala línguas, você tem um dom de orar, de profetizar e etc e tal, mas me faltava algo, eu quero evoluir a partir do nada. Entendeu? Para mim, se a coisa está orquestrada, está muito formatada, eu não sinto. Eu tenho que buscar algo que me traga inspirações, que venha sem nenhuma formatação. Eu sempre brinco, eu passei, acho que reproduzi na faculdade, reprovei 3 anos em sociologia, porque tinha uma tal de meditação, imaginação sociológica, e tinha uma escritora chamada Eva Lacarte, acho que deve existir ainda, e ela escreve um livro que eu não concordava com nada, e eu sempre contrariava a professora que dava aquele livro, e a professora dizia, não entendi nada, e eu me reprovava. Então, quando eu descobri o tarô, essa é a grandeza. Você me mostra essa carta, aí ela vem essa inspiração. O caminho você escolhe ou você escolheu? Se você escolheu, você vai ter que ter uma impecabilidade, uma implacabilidade para você poder caminhar. Então, eu nunca tinha pensado sobre isso. Agora há pouco a gente falou assim, olha, se você quer trabalhar, se você quer desenvolver os seus sentimentos, junte-se às pessoas que valem a pena. Eu nunca vi isso num livro, nunca. Então isso é que a grandeza do tarô, que você pega
as inspirações. Eu nesse final de semana passada, eu dei um trabalho que era o tarô revelando e construindo, não basta revelar o seu futuro. E as pessoas, imagina, a gente está comigo há tantos anos, fala, Mota, que coisa, que encanto, depois de 10, 15 anos você dá um trabalho tão, literalmente, primário, mas tão útil em nossas vidas. Porque se você não sabe em qual patamar da sua vida você está, como você vai poder dar passos para frente? Lógico. Né? As pessoas acordaram hoje. Então, quais são os seus projetos de vida? Geralmente são projetos externos. Ninguém fala assim, o ano que vem eu vou investir em mim mesmo, de ser um ser humano melhor, um ser humano mais altruísta, um ser humano novo, criar alguma coisa. A gente agora há pouco estava falando, né, de criar um projeto entre o tarô e a constelação sistêmica, a nível de quê? De baralho. De tarô tem uma inspiração e a constelação da outra. Então, isso é criação. Isso é coisa nova, ninguém nunca produziu isso. Eu acho que isso que me enriquece. E eu creio que você também é uma pessoa muito apaixonada pelo que é novo. Com certeza. Eu vejo isso em você, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com você. Eu não sou uma pessoa tão fácil das pessoas trabalharem comigo, porque eu sou um cara que tem uma velocidade de raciocínio muito rápido. Mas uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com você é que você gosta de coisas novas. Então você não é uma pessoa que poda. Não, muito pelo contrário. Eu te admiro muito, Mota. E também o seu conhecimento espiritual em relação à vida. Não é só... Eu acho que o tarô, conforme você vai trabalhando, você já está há muitos anos com isso, e com muitos grupos também, né? Cada grupo também traz muito aprendizado para você e também te estimula a criar outras coisas, né? Por falar nisso, como estão os grupos, Mota? Estão ótimo. Eu tenho um grupo, né? Hoje que eu tenho um grupo de pessoas... Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho um grupo de 25 pessoas, Simone, que já faz anos que não sai desse grupo uma pessoa. Aliás, um grande beijo a todos eles que eu conheço, eu adoro né? você. Uma graça, eu só dizem que Mota. Pena que você não vai para o Peru, verdade, né? Me fala como tá a viagem para o Peru. A viagem tá, praticamente já fechou um número que a gente precisava, né? Que dia que vai ser? Vai ser agora na primeira semana de setembro. No começo de setembro. E o que é bacana, Simone, que a gente vai lá no Peru, além da gente fazer aquelas vivências que nós fizemos juntos, eu vou lançar um tarô de cura. Lá. Eu produzi 2 anos aulas, né, aulas específicas, encontros na verdade, né, não nem aula. Então eu peguei cada vertente das curas universais e produzi uma carta em cada aula, em cada encontro. E a gente vai fazer uma grande iniciação lá, chama assim, os Caminhos Sagrados Ancestrais de Cura. E vai ser lá no Peru. A gente vai fazer a consagração do baralho no Brasil. Já está a Vera, que você conhece, né? Que é uma pessoa assim que é muito presente no nosso trabalho. Ela está junto à gráfica produzindo esse baralho para a gente poder lançar no Peru. Vai acompanhar logo em seguida, vem um livro. A gente está produzindo em inglês e português, né? Para poder ficar mais universalista e fazer com que as pessoas possam também desenvolver um trabalho de autocura. Lógico. Então, cada carta ela te remete a um trabalho, um processo de cura. Aí você tem cura desde atenção, verbalização, cura com, vamos dizer, com todas as linhas que você possa imaginar. São praticamente 36 técnicas de curas diferentes. Nunca, eu acredito que nunca nesse planeta alguém desenvolveu um trabalho, estou falando pelo Mota não, tá? Pelo um grupo de pessoas, assim, com a profundidade, com uma forma tão expansiva. Eu sempre brinco que o trabalho que a gente desenvolve, não o meu como o seu, ele só vai ter reconhecimento daqui a 100, 200 anos. Será que naquela época pessoas pensavam isso, faziam isso? É verdade. E hoje com comunicação, né? Todo mundo está tão aberto a essas coisas. A gente já produziu tanta coisa. E falando de tarô, Simone, a gente já te convida, né? A gente já produziu tantas coisas, né? A gente saiu daquele joguinho de carta, daquela pessoa estranha, para trazer um tarô de iniciação, de conhecimento. Um tarô que... Eu tenho alunos que são doutores na ciência, né? Não são pessoas que estão lá perdidinhas. Não, são pessoas que pensam. Eu dou uma aula, né, e digo para elas assim, nossa, que aula encantada, Mota. Aliás, quem vem no seu curso buscar só isso, é melhor não ficar, né, Mota? Não, pessoal. A gente, mais uma vez, a gente, né, para ter sentimentos bons, a gente tem que se juntar a pessoas boas. Então, você acha que eu vou procurar alguma coisa? É baratinho, é aquela promoçãozinha, é aquela coisinha, nada disso. Procura uma coisa que tem qualidade, tem valor. Ontem eu dizia para as pessoas o seguinte, olha, em qualquer lugar que você for trabalhar sua alma, sempre pense, eu gostaria de estar na posição daquela pessoa. Aquela pessoa é o exemplo do que ela está falando, porque senão você vai adoecer sua cabeça. Sabe? Você pode até se enganar um pouquinho. Tem muitos encantadores de serpentes. Simone, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, hein?
Ainda temos alguns minutinhos. Tem bastante. Então, falando só um minutinho, falando sobre a viagem do Peru, eu quero te convidar para você viver assim uma semana encantador. O Peru é muito lindo, né? Um dos lugares que no meu coração é o que eu mais amo, Mota, porque a energia dos Andes é uma coisa que eu viajei muito já, mas assim, eu nunca vi em outro lugar do mundo a energia que tem os Andes, principalmente naquela região que vocês vão, do Vale Sagrado, Machu Picchu, Cusco, né? Lógico, Lima é uma cidade grande. Vamos dormir uma noite em Águas Calientes. Maravilhoso, nossa, maravilhoso mesmo. Vale muito a pena, gente. Peru, e é tão pertinho, né? 4h30 a gente tá lá. É muito barata, tá muito barato agora com essa questão toda. Você tem uma ideia, a gente está viajando hoje praticamente pagando menos do que nós viajamos há 2 anos atrás. E pela uma empresa extremamente conhecida, a Raido, né, considerada, parece que ela ganhou um prêmio aqui na América Latina recentemente, por ser uma grande operadora, aquela que viajava com a Ademar Ramos, aquela turma toda. Então, ela foi lá na escola, a Lucila, a Eliane de Araújo, que está também junto nesse projeto, e eu estou muito feliz, porque tem gente que já foi 2 vezes comigo para o Peru e já vai a terceira vez que a Laura. Verdade, já foi 2 vezes, né, Mota? Ela já foi, vai na terceira, e ela falou assim, talvez agora eu fique lá, se eu encontrar um peruano. Um beijo para ela, tô torcendo, hein, Laura? E ela é uma pessoa também que nos ajuda muito. A gente está muito feliz, né? As pessoas, agora há pouco estava falando, né, se a gente baixar muito, né, as asas, começar a olhar tudo pelo lado negativo, a gente não chega lá. Não. Eu sou um cara muito otimista. E o que movimenta o dinheiro e a nossa vida é justamente a nossa vontade. Tem gente que fala, eu não vou por causa do dinheiro. Então já cortou. Eu não, gente, de verdade. Como eu amo viajar, eu fico, não, eu vou, porque eu vou. Eu já ponho o que eu vou e depois o dinheiro a gente vai. O dinheiro de alguma forma se manifesta. Então, a gente tem que ter as viagens, fazer os trabalhos espirituais fora do Brasil, dar a oportunidade da gente sair um pouco de toda aquele clima que a gente tem aqui, enfim, que é muito bom, né? Mas às vezes, tem um problema com aquela pessoa da família, tem um problema com... Gente, tem que sair um pouco, né? Então, uma grande oportunidade. Onde as pessoas... Então, você pode acessar o site da Consciência Cósmica, né? conscienciacosmica.com.br, lá tá todos os preços, as parcelas, tudo maravilhoso. E então você liga para mim, que eu também posso falar com você, dar algumas informações no 44 38 82 84. Simone, deixa eu falar um pouquinho da dona Celinha lá, que é aquela sacerdotisa ancestral. Bom, você que muitas vezes está passando por uma dificuldade, um momento que não sabe, com as pernas para o norte, a cabeça para o sul, os braços para cada lado, que precisa de uma orientação. Você está com alguém sério, profundo, não adianta você procurar aquela pessoa que vai falar, você está com uma macumba. Cuidado com esse tipo de gente. Eu já estou tantos anos, e você também está. Você sabe quantas pessoas, né, já entraram, mergulharam e depois não tinham mais ar para poder respirar. Então, eu venho indicando, depois do falecimento da dona Cidinha, a Celinha, que é uma pessoa que já está há muitos anos, ela tem um trabalho na chácara, ela é uma sacerdotisa xamânica, com todo um trabalho ancestral. Ela busca, né, através das cartas, um jogo onde que vai trazer todas as inspirações dos seus antepassados, manda como mensagem o que você herdou dele, o seu momento de vida, quais são as direções que você tem que tomar. Se tiver alguma necessidade de fazer algum trabalho de purificação, de energização, de abençoar com ervas, com pedra, então ela é uma pessoa muito completa. E eu sempre digo, um preço muito barato, porque né, aqui em São Paulo esse tipo de trabalho está muitíssimo caro e quase nunca você só recebe mais informações, aquelas coisas óbvias. É verdade. Então eu vou deixar o telefone dela, né? O telefone, ela mora próximo a Sorocaba, o prefixo é 15 e o telefone é 3255-2286. Vou falar devagar, olha lá, 3255-2286. As pessoas falam, parece que você tem rodinha, né? Não nos pés, na língua, né? Hoje eu falo mais pausadamente. Simone, meu próximo curso de tarô vai ser em agosto, né? Em agosto vai ser esse curso onde que... Aí só na primeira aula, eu sempre brinco, né? Na primeira aula você já sabe realmente o que é, né? O que seja essa ciência, não pelo jogo de adivinhação, bobagem, para com isso. Você quer evoluir, quer crescer, é como nós falamos agora há pouco, junte-se a pessoas que pensam o mundo, que constroem o mundo, que produzem o mundo, que não leva você para, sabe, querer que você saia aí voando, né? Ou andando sobre as águas, porque já tem muito navios e aeronave, né? Cada aula é um grande aprendizado espiritual para a própria pessoa, né?
Mota? É impressionante. As pessoas ficam encantadas, né? Saber qual é a missão dela, né? A missão, o momento de vida, quais são os seus talentos, qual é a sua função. As pessoas confundem qual que é a sua função nesse mundo. Nessa função, quais são os seus papéis, como você vive isso. Você constrói o seu currículo. O mago é a primeira carta do tarô. Então, como que você se apresenta para o mundo? Como que você constrói essa imagem externa para o mundo? E a sacerdotisa, como você usa dos seus valores, das suas capacidades, dos seus dons nesse currículo? Não adianta. E a carta 3, como que você trabalha as suas naturezas? Você vive a sua natureza ou você praticamente vive fora da sua natureza? Você exerce uma profissão pela sua natureza ou você praticamente pela necessidade? Aí chega o imperador, conte as suas obras. O que você já produziu, o que você já fez? Aí chega no Papa, você é a elevação de tudo isso. Você é o cara que roda, que gira a roda do mundo, que gira o mundo. Aí vem uma pergunta e diz assim, mas quem gira o Papa? A própria roda. Entendeu? A roda, ela faz o Papa se posicionar. O Papa gira a roda e a roda faz o Papa se posicionar. É claro que a gente está falando assim muito rapidinho. É a inter-relação, tem uma Mota? integração, tem um movimento, né? Aquela coisa, o Papa agora teve que se posicionar com relação ao quê? Com as questões dos padres, né? Pedófilos. Então, o mundo fez ele se posicionar, mas ele gira o mundo. Olha que legal. Mas isso tudo é tarô, isso é encanto. As pessoas, né? Esse final de semana está muito frio e as pessoas vêm de Campina, o que faz uma pessoa chegar na universidade 8 horas, 8h30, vindo lá de Foi Retiro, Americana? Não, foi aqui em Santo André. Ela falou, esse encantamento, a gente se encanta com tudo isso, é mágico. É porque ganham muito com as suas aulas, né, Mota? Ganham muito. É consciência, competência. Hoje a gente está na linha da competência. Não basta ter consciência, tem que ter competência. Simone, eu vou deixar meu telefone. Eu tenho o Face, Luiz Mota, quero ser seu amigo, e é o 44 38 82 84. Nós temos. Você já voltou a fazer constelação, né? Já voltei. Hoje você vai ter constelação, hoje é então, quinta-feira, não, hoje né? não, quintas-feiras não, mas estou fazendo terças e quartas, mas na próxima segunda eu vou fazer também para tirar o atraso da minha viagem aí, então... Legal, você é uma moça internacional. Eu falei para você, Simone, olha, se prepara que virão muitas coisas novas, muitas coisas belas e muitas coisas que vai fazer você uma pessoa grande. Eu acho que você merece, né? Não é uma questão, eu acho que você é uma pessoa muito persistente, não é insistente, é persistente. Eu acho que pessoas persistentes como você, como eu e com muitas pessoas, só tem que chegar lá. Não, e tem amor pelo que faz, né, Mota? Amor ao crescimento espiritual, isso não tem... Esse movimento ninguém mais tira, né, Mota? Ninguém nunca, Simone chegou para mim e falou, Mota, você não é o que você fala. É impossível, né? Você, quando fala de tarô, é o tarô vivo, né? É verdade, você é mesmo, Até viu, Mota? quinta-feira. Que pena que a gente tá, né, com as agendas tão, né, diferenciadas, mas a gente volta a se encontrar qualquer dia desse, qualquer momento desse, e até sempre. Até, um grande beijo.